Você tá com saudade de ver na sua casa mesmo? Não é sair, pegar fila, não sei. Não, na sua casa, às vezes no seu sofá, na sua cama, ver um filminho de terror bom de verdade no streaming aí, na Netflix, que é bastante popular. Pois é, hoje eu selecionei 8 filmes de terror que pra mim são realmente bons, muito bons, que estão lá no catálogo da Netflix, que a gente sabe que tem muita coisa de gosto duvidoso também, muita coisa que a gente se decepciona, mas também tem aí, não à toa, são 8 nessa lista que valem a pena assistir ou rever. Às vezes você já viu há alguns anos aí, tá na hora de rever, então fica ligado aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar sobre 8 filmes de terror realmente bons. Todos esses estão lá na Netflix agora mesmo. Alguns entraram recentemente, às vezes você não tava nem sabendo que tava por lá, tá? Outros já estão lá há um tempinho. E às vezes é aquilo, né? Você passa por uns filmes ali e fala, eu vou tentar te dar aqui motivos o suficiente pra você dar chances pra essas películas, né? E falando em películas, o primeiro da nossa lista de terror na Netflix é Quando Aceite a Maldade. Você lembra desse filme? O Mal que Nos Habita, de 2023. Sim, eu sei que nem todo mundo ama esse filme, mas quem viu minha análise aqui, quem acompanha o Refúgio, sabe que eu gosto muito desse filme argentino dirigido pelo Demi Rugnan, né? Que faz um trabalho muito bom na direção. Eu acho esse filme pesado, né? Esse filme ele tem uma atmosfera muito densa, ele tem cenas ali, eu tô falando de pelo menos umas 3, 4 cenas fortes, né? Eu gosto como ele trabalha essa coisa da possessão como uma espécie de infecção e como o caos ele vai tomando proporções ainda maiores. É basicamente isso. Você tem 2 irmãos que moram ali numa região que tem um maluco lá que tá infectado, entre aspas, possuído, né? Eles querem dar um jeito à moda antiga naquilo, só que o jeito que eles arrumam para dar, digamos assim, vai complicar ainda mais a situação, né? E o mal que habita naquela região, afinal, o mal que nos habita, né? Simplesmente vai ameaçar cada alma que mora por ali, né? Vai falar que a cena do cachorro, vai falar que a cena do machado você não se lembra quando você assistiu, né? Então, assim, eu acho que é um filme que ele abraça o terror e ele abraça essa coisa impactante, muitas vezes de forma bem interessante. Quem já viu, tá lá para rever. Quem não viu, dê essa oportunidade aí. Temos que encontrar a bestia antes de que nazca más. Número 2, Pearl, de 2022, que faz parte aí da trilogia do Ti West, né? Esse aqui também é dirigido pelo cineasta, começou ali com X, aí depois teve o Maxine. Não gosto muito de Maxine, acho que fechou a trilogia ali de um jeito meio blé, não acho o filme terrível, mas acho fraco. Gosto muito do X, gosto muito do Pearl, principalmente pela atuação da Mia Goth, pela presença dela. Como é um filme intimista, simples, né? Como ele traz referências aí a outros filmes de terror, mas vai para Mágico de Oz, etc, né? E explorando bastante essa personagem da Pearl, né? Uma menina lá, né? Nessa época, ela era jovem, o pai doente, ter que lidar com a mãe, morando no meio da roça, e aquilo era muito pouco para ela. Ela queria muito mais, ela sonhava com a vida nos filmes, com Hollywood. Afinal, ela queria ser o quê? Ela queria ser uma estrela, né? Então, assim, mais uma vez, a entrega da Mia Goth. Tem várias cenas desse filme, vários momentos, várias falas dela que eu acho que marcaram muito Pearl, e deixaram ele extremamente popular, popular na internet. Inclusive o David Croisset, que é o novo Super-Homem, né, que estreou recentemente aí, tá nesse filme, né? Tá muito bem aqui. Enfim, é um daqueles filmes que é até bom a gente rever depois de algum tempo, que eu acho que ele tem nuances, ele tem questões psicológicas ali, né? E
principalmente pelas performances que valem a pena a revisitada também. Quem não viu, tá aí pra ver pela primeira vez. We're looking for someone with X Factor. Has to be me. Número 3, eu diria aí que é um terror psicológico, né? Dirigido por ninguém mais e ninguém menos do que Martin Scorsese, Cabo do Medo, de 1991, com Robert De Niro aí entre os seus protagonistas. Robert De Niro brilhando absurdamente, sendo assustador nesse filme aqui. Inclusive, reza a lenda que tá rolando aí um remake de Cabo do Medo, claro, remake, né? Com o Javier Bardem, então acho que tá mais pra realidade do que lenda, tá? Em breve a gente deve saber mais informações sobre esse novo projeto. Esse aqui eu gosto muito, primeiro, pela direção do Scorsese, a tensão que ele consegue criar, né? Aquela coisa nebulosa, sinistra. O Max, interpretado pelo De Niro, é um personagem repugnante. Ali a história, o cara foi acusado de abuso, né? Ele tem ali muita coisa nas costas dele e um advogado que dá uma segurada ali no processo que poderia facilitar a vida desse agressor, desse criminoso, né? Então o criminoso passa um tempo na prisão e quando ele sai, ele fica sabendo dessa história e ele vai atrás não só do advogado, mas da família do advogado para transformar a vida deles em um completo inferno, né? Então você pode esperar vários momentos aí angustiantes com esse cara fazendo esse terror psicológico com essa galera e até onde ele é capaz de ir aí para essa vingança. Esse aqui, que já é remake de um filme de 1962, baseado em um livro da década de 50, então se a gente tiver um novo remake, a gente vai ter um remake do remake. Enfim, é Hollywood, vamos aguardar se o novo vai chegar aos pés de toda a tensão e horror desse aqui. Número 4, filme de 2023, dirigido por Brandon Cronenberg, é o Infinity Pool, ou Piscina Infinita. De novo temos aqui ela, Mia Goth, que também tá surtadaça nesse Piscina Infinita, tá? Também consegue trazer uns momentos aí que você tem medo da mulher. Alexander Skarsgård aqui também. E Brandon Cronenberg, tal qual seu pai, gosta muito da vibe de trabalhar com terror e ficção científica alinhados. Esse Piscina Infinita não é diferente, né? Você tem um cara que ele é escritor, o protagonista, ele vai com a mulher dele para um resort, num lugar paradisíaco, mas numa região que tem vários problemas, é pobre e tal. E acaba acontecendo uma tragédia, um grupo ali da galera com grana acaba matando um pessoal. Eles vão ser punidos por isso, só que toda a punição, toda a dinâmica de como eles devem pagar por isso, por esse crime, é diferentona, é esquisita e também pode ser aterrorizante, tá? Então a vida desse romancista aí, desse cara, vai se tornar cada vez mais bizarra. Então o filme ele entra ali numa vibe também psicodélica, numa vibe onde quem é quem, onde pode ser o que, coisa e tal, em que você tem um embaraço mental, mas que faz parte da experiência. E eu não sei você, mas eu gosto muito quando isso acontece, sem contar o horror corporal, aquela coisa grotesca que esse diretor aqui ele também traz nos seus filmes. Enfim, uma experiência interessante. Think of it as a gift. It's like a new skin. Se eu estou falando de mim, de você, eu estou falando de Nós, do Jordan Peele, de 2019, que é o nosso quinto filme aqui da lista. Eu sei que o filme mais popular do Jordan Peele é o primeiro dele, o Corra, que eu gosto muito também, mas eu gosto demais do Nós. Eu acho ele um filme que a galera não valoriza tanto, sabe? Mas eu sempre gostei demais desse filme também, tanto quanto até, arrisco dizer, um pouco mais do que o Corra, porque eu acho que, primeiro, a direção do Jordan Peele é maravilhosa, a maneira como ele passa aquela história pra gente, os momentos de terror que ele constrói, os dilemas que ele estabelece aqui também, o elenco maravilhoso que vai desde Lupita Nyong'o até Elizabeth Moss, né? Aí a gente tem uma família, né? Os pais, os filhos e tal, vão ali pra um lugar passar momentos de férias, relaxar, negócio de praia, vamos curtir aquela coisa que a gente conhece. Só que
eles passam a ser perseguidos, ou melhor dizendo, rondando ali a casa deles, tem seres que eles olham assim, eles estão no escuro, de longe. Pera aí, eu conheço essa pessoa sou eu, essa pessoa sou nós. Olha só que coisa poética, né? E esses seres, essas sombras, esses doppelganger, que diabo é isso, né? Que tá acontecendo, é sobrenatural, coisa e tal, é da cabeça do povo. Você tem que assistir pra ver, mas é isso, né? O Jordan Peele, ele sempre traz essa coisa do terror social também, de uma maneira muito esperta, de uma maneira muito inteligente, e não deixando de criar cenas marcantes. Os 3 filmes do Jordan Peele, pra mim, tem momentos ali emblemáticos, tem momentos marcantes, tem momentos que deixam a gente conectado com a história, com a sobrevivência dos personagens, com os dilemas que eles estão passando, e um bom cinema, pra mim, também é feito disso, dessa conexão que o cineasta consegue estabelecer entre a sua obra e as pessoas que estão assistindo ela, né? E Nós, pra mim, passa isso muito bem. Número 6, esse aqui é polêmico porque tem uma galera que não gosta. Eu gosto, tá? Extermínio 2, lançado em 2007. Dirigido por Juan Carlos Fresnadillo, né? É um filme que... Vamos lá, o primeiro, pra mim, é fenomenal, é maravilhoso, já falei aqui dele várias vezes, Danny Boyle, Alex Garland, etc, etc. Esse segundo, ele tem lá suas imperfeições, sim. Eu acho que ele não consegue manter alguns elementos de crueza que o primeiro tinha, mas ainda assim, ele expande aquele universo com argumentos interessantes e momentos também que eu acho que são bons, né? Não, eu não tô falando só da introdução. A introdução desse filme, os primeiros minutos desse filme, eu sei que a grande maioria das pessoas adora. Eu gosto muito também, mas existem outros momentos e dilemas ali que eu gosto também. Eu acho que a direção, ela é competente, né? Temos lá no primeiro filme 28 dias, esse aqui são 28 semanas. E tem a dinâmica de que, beleza, né? O governo tá falando, essa região aqui, ela já tá controlada, a gente já pode começar a trabalhar com a coisa de, as outras regiões que não estão afetadas podem ficar tranquilamente, tudo em paz, porém, as coisas não são fáceis assim, né? O vírus, ele parece estar mais forte, mais evoluído, e passa a se espalhar, principalmente afetando uma determinada família ali, que é o centro da história de Extermínio 2, né? Inclusive, aproveitando aí que Extermínio 3 lançou recentemente, a Evolução, pra mim é um filme que eu gostei bastante, né? Tendo o retorno aí, finalmente, de Danny Boyle, de Alex Garland e tal. Mas esse segundo, inclusive, eu nunca fiz um vídeo só pro segundo, tá? Eu tô planejando fazer em breve, inclusive, comenta aqui se você acha que você gostaria de ver um vídeo só para Extermínio 2. Porque nesse vídeo eu posso falar um pouquinho melhor do porquê que eu gosto do filme, o que eu acho de interessante, o que eu não gosto tanto assim dele, mas fica aí sugestão para quem não viu ou viu muito tempo para rever também lá na Netflix. It's probably nothing. O penúltimo da lista é um filme que eu já indiquei em outras listas aqui do canal. Eu chuto que eu sou um dos caras que mais indicou esse filme no YouTube. Tô falando de A Sombra do Medo, de 2016. Filme dirigido por Babak Anvari, é um filme muito direto ao ponto, ele tem menos de 1h30 de duração. Ele segue ali a aflição de uma mãe e sua filha que vivem em um ambiente de guerra. O terror da guerra já predomina ali, os conflitos na época ali, Irã, Iraque, coisas, né, que infelizmente ressoam até os tempos atuais. Estamos falando de um filme de praticamente 10 anos e, digamos assim, as coisas não mudaram, tem coisa até que piorou, né, e aí a gente fica imaginando as pessoas vivendo esses conflitos. Esse filme, ele traz essa imersão, ele transforma num terror, ele flerta com um aspecto sobrenatural, porque não é só o terror da guerra, não é só o que está acontecendo fora da casa dessas pessoas, mas é dentro da casa também, né? É algo que aparentemente é sobrenatural, que permeia ali, porque para mim a aflição desse filme tá nisso. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque lá fora tá tendo a guerra, tá tendo os conflitos, mortes, etc. Mas dentro de casa, elas estão convivendo, precisam conviver
com esse mal que vai assolando elas ali cada vez mais. Gosto também da relação de mãe e filha, do afeto entre elas, da questão da proteção da mãe para com a filha. Isso também é muito mérito do elenco, com certeza. Enfim, se você ainda não viu, mesmo depois de eu recomendar várias vezes, é coisa rápida. É um filme ali de 80 e poucos minutos que eu acho muito eficiente e muito real também. O último, mas definitivamente não menos importante, falando em mãe, né, do filme anterior, é Abraço de Mãe de 2024. Ah, Lucas, não gostei desse filme, não sei o que. Tudo bem, gosto é gosto, etc. Mas eu reforço aqui a análise que eu fiz para ele o ano passado, de que sim, eu gostei bastante do filme, me surpreendeu, acho que é o terror sendo bem feito pra caramba aqui no Brasil, com a boa direção do Christian Ponce, com uma ótima performance da Majori este ano, né, que apesar do filme ter sido ano passado, né, a Majori este ano tá muito bem no filme. Ela faz uma bombeira que tá ali com seus problemas do passado, aquela coisa, né, tem questões íntimas da personagem que eu acho que a atriz ela consegue passar muito bem, essa perturbação, esse caos, né? E a equipe de bombeiros é mandada ali numa tempestade para um asilo, e esse asilo, essa casa de repouso, né, com idosos ali, ela tá prestes a desabar, porque é um lugar estruturalmente muito antigo, a chuva tá muito forte. Então os bombeiros precisam tentar salvar a vida daqueles idosos, mas tentar convencer o povo a sair de lá, né? Porque não vai ser fácil, os responsáveis estão lidando com... Ah, isso aí é mais uma chuvinha e coisa e tal. Tá, Lucas, mas onde que tá o terror? Sim, essa situação já é bem complicada, mas o terror, ele tá nos corredores ali, naquele lugar, parece um lugar abandonado, habitado por um monte de gente, onde segredos percorrem aqueles corredores e vão tomando conta daqueles novos visitantes que estão ali para ajudar. Mas será que essa ajuda ela vai ser bem-vinda ou o caos vai prevalecer de vez? Eu fico me questionando, e aí tem até a seção dos comentários para vocês argumentar, quem não gostou muito do filme, né, falar talvez o que estava esperando e tal, não sei se é pela questão do filme também trazer muito lance psicológico e às vezes ele ser mais nebuloso ali, deixar meio que no ar e na atmosfera, não sei. Eu sei que essa atmosfera, eu sei que essa coisa psicológica, junto com, né, todo o aspecto de produção e do elenco, eu gosto bastante. Eu acho muito mais o saldo positivo do que negativo. Se você ainda não viu, tá aí a oportunidade para você ver. Senhor, ali depois do corredor! Bem, meus amigos, é isso. 8 filmes de terror que eu considero realmente bons e que estão atualmente lá na Netflix. Ó, se você gostar, ou se você assistir e achar, legal, eu gostei muito, pelo menos uns 3 dessa lista aqui, pra mim, a minha missão já está cumprida, tá? Aqui nos comentários você pode, inclusive, recomendar outros filmes de terror. Não só terror, pode citar suspense também, né? Pro pessoal que tá buscando aí uma experiência mais sombria de uma sexta, de um sábado à noite ou de um domingão à noite para assistir em casa. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult e considere, por favor, se tornar membro do Refúgio Cult. Claro, se você puder e quiser, tem acesso antecipado a vídeos aí, tem lives exclusivas para os membros, que essas lives são maravilhosas, a gente fica conversando besteira ali por cerca de 1h30, quase 2 horas, entre outros conteúdos exclusivos também para os membros, link na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.